Ok, então vamos continuar. Criamos aqui então o nosso primeiro projeto. A gente criou a partir do Visual Studio. A gente já viu que um projeto ele faz parte de uma solução. E uma solução pode ter um projeto ou mais. E aqui, quando a gente cria esse projeto de console, ele cria esse arquivo chamado program. Program significa programa. Então a gente está fazendo nosso primeiro programinha aqui. E esse programa ele tem um bloquinho de código que começa nessa linha 7 e acaba na linha 10, que vai ter toda a parte principal para poder subir o nosso código, executar ele. E ele tem esse comandinho console. O nosso projeto é de console, é aquela telinha preta, e ele escreve para a gente o comando numa linha aqui, certo? Então, ele escreveu para a gente Hello World, mas eu queria escrever outra coisa. Eu queria escrever aqui o meu nome, por exemplo. André Leão. Será que ele mostra para a gente isso na tela? Vamos testar aqui, ó. Vou clicar no Play para ele poder compilar a aplicação e executar. Então, ele sempre vai fazer esse processo de build. E quando ele faz esse build, esse construir, ele está compilando, ele vai verificar se não tem nenhum problema com o projeto. Se tiver algum problema aqui, essa janelinha de error list vai listar para a gente se eu tiver algum problema, tá? Então ele executou e eu vou trazer a janelinha da console e você vai ver que ele mostrou aqui, ó, André Leão. Ele funcionou para a gente certinho, ó. Então você consegue customizar essa mensagem. Legal. Então, esse comando console write é o primeiro comando que a gente vai ver aqui programando. Então, quando a gente for inserir ele, ó, eu vou digitar aqui ó, o C maiúsculo, vou digitar console. E repare que eu tenho aqui ó, um recurso que eu chamo de IntelliSense. Ele tem um recurso de autocomplete. Então, você não precisa digitar tudo quando estiver programando. Isso é para você ganhar tempo, ter produtividade. Então, o Visual Studio ele vai apresentando baseado no que você digita alguns atalhos. E aí basta você usar a tecla Tab, que aí ele completa pra gente, né? Ele completa. Então, console, ponto. Vou usar qual comando aqui, ó? O write. Ó, tá vendo que ele já vai mostrar duas opções. Existe o write e o writeline. Vamos usar o writeline, uso o tab para poder complementar. Então, vou abrir o parênteses. E aí eu vou colocar aqui entre aspas o meu texto. Ó, exemplo de projeto. Por que eu coloquei entre aspas? Ó? Se eu deixar fora, sem aspas, ele não entende isso como um texto. Ele vai dar um erro para a gente. Ó. E se você ver esse erro, ele é caracterizado por esse sublinhadinho em vermelho. Ó. Então ele vai falar, opa, o que é esse exemplo? Ó? Ó, ele vai mostrar, ó, o nome exemplo não existe nesse contexto atual. E aqui a mesma coisa vai mostrar para o D e o projeto. Ele não entende isso daqui como um texto. Então se você quiser escrever o texto, você precisa colocar ele entre as aspas, tá? Coloquei as aspas. Ok. Coloquei nas comandos e as aspas. Só que ele ainda está dando um erro para mim. Ó. Ele está aparecendo ó, no finalzinho. Ele tem aqui ó, um sublinhadinho em vermelho. Se eu vier aqui, ó, essa barrinha aqui embaixo, você vai ver que esse xizinho, ele vai marcar que eu tenho um erro. Quando a gente não tinha colocado as aspas, ó, vou remover elas de novo. Repara, ó, que ele vai mostrar ó, vários erros agora. Ó. Ele está dando 6 erros diferentes. Quais são esses erros? Para você ver eles em detalhe, você vai clicar aqui embaixo em Error List. E ele vai listar para você todos os erros. E ó, ele mostra, ó, tá dando um erro tal nesse projeto, no caso a gente tem apenas um, nesse arquivo. Ó. Então ele vai ajudar você a identificar quando você tem um projeto grande, você está com algum problema, algum erro, onde é que eu vou olhar isso? Começa a ficar complexo, difícil para você encontrar o erro. Então, para facilitar isso, essa error list é muito útil por causa disso. Ela mostra o erro que está dando, né? Próximo onde está dando o erro, qual é o projeto, qual é o arquivo e qual que é a linha dele. Ó. Ah, então ele está falando que o problema é na linha 9. Ó. Então, essa linha 9 está sendo o motivo de todos os 6 erros que a gente está tomando. E é justamente porque a gente não está usando a aspas, né? Ó. Eu preciso incluir ela para entender meu texto. Só que ele continua com um errinho, um xizinho agora. Vamos ver esse erro list que ele fala? Um erro bastante comum que você vai ver quando você estiver desenvolvendo é esse erro de expected. Esse expected, ele significa que é alguma coisa que está faltando. É alguma coisa que ele vai dizer que é esperado. Ele falou, opa, alguma coisa era esperada aqui nessa linha que você, meu querido desenvolvedor, você esqueceu ou você não colocou aqui. Ó.
E o que ele está falando que é expected, esperado? Ele tem aqui antes um sinal, um símbolo do ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui no Visual Studio, no .NET, usando o C#, ele significa o fim de uma instrução, o fim da minha linha de código. Então, escrevi na tela, ok. Para confirmar isso, eu preciso colocar o ponto e vírgula. Assim que eu coloco ele, ele vai entender para a gente e não vai dar mais o erro. Ó. Aquele xizinho não aparece mais e o meu error list foi resolvido. Então, esse recurso aqui, você trabalhar com o Visual Studio, é muito legal porque ele te ajuda no dia a dia de desenvolvimento. Você programa mais rápido porque ele vai completando os códigos, ele te ajuda, na maioria das vezes, a identificar erros, problemas. Então, é bem válido trabalhar com ele, tá? E eu posso usar aqui esse console writeline para escrever outras coisas também. Então, vou digitar aqui, ó, console, ó, ponto, vou usar o tab para poder completar, ó, writeline. Então, vou colocar aqui, ó. Nos aprofundando no Visual Studio. Então, ó, coloquei dois comandos, console, ó, eu posso deixar um espaço entre eles ou não, também se é opcional, tá? Ah, uma outra coisa, quando a gente altera o código, ó, por exemplo, eu coloquei um espaço aqui. Esse arquivo que a gente está mexendo, para você se identificar nele, lembra que eu comentei que eu vou ter vários arquivos, meu projeto que tem a extensão CS, eu posso abrir vários arquivos ao mesmo tempo e trabalhando com eles, mas para saber onde eu estou, é só olhar aqui em cima, ó. No topo aqui, nessa janelinha, ele mostra para a gente o nome do arquivo que a gente está trabalhando. Então, a gente está na program.cs. E repara que quando eu altero alguma coisa, ele fica com esse asterisco na frente. Esse asterisco aqui no finalzinho, ele quer dizer que eu fiz alguma alteração no meu código e ele não está salvo. Então, eu preciso salvar ele. Para salvar, eu clico aqui no disquetinho, que ele vai salvar essa alteração. Então, ó, no VS, não quero escrever VS, quero escrever Visual Studio. Ele ficou em asterisco que eu alterei. Então, para salvar, clica no disquete, ou então eu posso usar o atalho Ctrl S. Eu vou fazer Ctrl mais S, e aí ele já salva sem precisar ficar usando o mouse. Então, é uma boa você também usar os atalhos. Falando de atalhos, um outro atalho importante é, quando a gente está rodando o nosso código, lembra que ele faz aquele build, ele compila o código para ver se não tem nenhum problema? A gente também consegue fazer a nossa própria compilação, fazer o build, você vai ver eu falando nos vídeos aí bastante em build, antes de rodar o código, para ver se não tem nenhum erro. Então, para fazer esse build, eu posso vir aqui no menu Build e escolher a opção Build Solution, onde ele vai fazer a compilação do meu código. Mas eu tenho esses atalhos também, ó, Ctrl Shift mais B. Então, se eu fizer Ctrl Shift e o B, ele vai compilar para mim, ó. Então, ele vai fazer lá o build e vai ver, ó, se tem alguma falha ou não. Se tiver, ele vai aparecer uma falha ou N falhas. No nosso caso, está dando build com sucesso e sem falhas, tá? Outro atalho também legal que a gente vai usar bastante é, ao invés de eu ter que ficar clicando aqui nesse play para poder executar o código, a gente vai usar uma tecla de atalho. Essa tecla é o F5. Então, se eu digitar aquela tecla, eu tenho na parte superior do seu teclado, tem o F1, F2, F3. Então, digita a tecla F5, que ele vai executar. E como eu já compilei meu código, ele já só faz a execução, é mais rápido, tá? Então, é interessante você fazer o build. Então, só relembrando o atalho Ctrl Shift B, depois você executa com o F5. Exemplo de projeto, nos aprofundando no Visual Studio. Ok? Então, vimos aqui um pouquinho mais sobre o console. A gente viu o atalho do IntelliSense do Visual Studio para completar linhas para a gente. E a gente também viu alguns atalhos importantes aí, do build e do também de execução. Um outro recurso também legal que a gente tem no Visual Studio chama-se Snippet. Mas a gente vai ver ele no próximo vídeo. Vou deixar aguçado aí para você. Acompanhe aí na próxima aula, certo? Então a gente vai ver como é que ele funciona em breve. Até mais.